Nunca desista de seus sonhos. Autor Augusto Cury. Capítulo 5. Nunca desista de seus sonhos. Os sonhos não podem morrer. Ao longo da história, muitos seres humanos conheceram a sinfonia da incompreensão e a melodia das rejeições. Ninguém os entendia, ninguém os apoiava, ninguém acreditava neles. Aprisionados na terra da solidão, só podiam contar com a força dos seus sonhos e da sua fé. Suportaram avalanches por fora e terremotos por dentro. Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Spinoza, Kant, Descartes, Hegel, Einstein e tantos outros foram dominados e impulsionados por seus sonhos. Brilharam como pensadores. Seus pensamentos tornaram-se chuva tranquila que irrigou os excelentes campos das ideias. Mas onde estão os pensadores da atualidade? Centenas de milhões de jovens estão nas escolas em todo o mundo, mas são vítimas de uma educação em crise. Os professores estão se transformando em máquinas de ensinar e os alunos em máquinas de aprender. O futuro da humanidade depende da educação. Os jovens de hoje serão os políticos, os empresários, os profissionais de amanhã. A educação não precisa de concertos, precisa passar por uma revolução. Nessa revolução, em primeiro lugar, é necessário que os professores sejam valorizados e aliviados. Nunca uma classe tão nobre foi tão desprestigiada profissionalmente. Eles deveriam trabalhar menos e ganhar mais. Os professores da pré-escola à universidade deveriam ter um salário igual ou melhor do que o dos juízes, promotores, psiquiatras, psicólogos clínicos, dos generais, dos chefes de polícia. Por quê? Porque o trabalho deles é tão importante quanto o de todos esses profissionais. Os professores educam a emoção e trabalham nos solos da inteligência para que os jovens não adoeçam em sua mente, não se sentem nos bancos dos réus, nem façam guerras. Quem é mais importante? Aquele que previne as doenças ou aquele que as trata? A medicina preventiva é certamente mais importante do que a curativa. Os educadores são os profissionais que mais contribuem para a humanidade. Todavia, eles estão em um dos últimos lugares da escala profissional. Muitos profissionais são tratados com mais dignidade do que eles. O mais triste é saber que professores cuidam dos filhos dos outros, mas muitas vezes não têm recursos para educar seus próprios filhos. Muitas escolas particulares querem pagar salários melhores para seus mestres, mas não suportam. Os governos deveriam subsidiá-las, deveriam resgatar também a dignidade das escolas públicas. Alguém poderia argumentar dizendo que os governos faliriam se investissem fortemente na educação. Se metade do orçamento das Forças Armadas, do dinheiro gasto com pesquisas, com antidepressivos, com aparato policial, com combate ao uso de drogas, fosse investido em educação, os jovens teriam mais chance de ser menos repetidores de informações e mais pensadores, menos doentes e mais sábios, menos frustrados e mais sonhadores. O caos da humanidade é o reflexo do desprezo que as sociedades modernas têm pela educação. Nos discursos políticos, a educação está em primeiro lugar. Na ação concreta está o último. As sociedades que desprezam os educadores, desprezam seus jovens, asfixiam seu futuro. De fato, a juventude tem sido massacrada pelo sistema. Nossos filhos estão perdendo sua identidade. São tratados como consumidores, o número de cartão de crédito, o índice de agressividade, ansiedade, depressão, farmacodependência, alienação social entre os jovens cada vez aumenta mais. Os professores estão estressados e os alunos ansiosos. Quando vamos acordar? O excesso de conhecimento e a síndrome SPA. A crise da educação não se deve apenas à desvalorização do professor, mas também à falência do processo de aprendizagem. O sistema educacional é obsessivo-compulsivo. Os alunos são colocados no mesmo programa como se todos tivessem personalidades iguais. O conteúdo e o programa de ensino são engessados. Os professores são obrigados a seguir um rígido programa.
Os alunos são bombardeados com milhões de informações inúteis. Eles se estressam e estressam seus alunos. A função da memória não é ser um banco de dados, mas um suporte de criatividade. Na Espanha, 80% dos professores estão estressados. No Brasil, 91%. Acordam cansados, têm excesso de sono, dores de cabeça, dores musculares, ansiedade, esquecimento e muitos outros sintomas. No mundo todo, a situação é semelhante, pois estamos enfrentando alguns problemas universais. O sistema educacional dissipa a saúde psíquica dos professores e a motivação dos alunos para construir o conhecimento. O resultado? Poucos alunos de fato aprendem, e quando aprendem, não sabem para que serve o conhecimento que adquiriram. Não há o prazer de aprender, como Platão sonhava. Nos últimos 6 meses, dei conferência para mais de 25 mil educadores. Muitos eram professores universitários. Eles representavam um universo de mais de 2 milhões de alunos. Eu lhes perguntei: o que é mais importante para formar um pensador? A dúvida ou o conhecimento pronto? Todos disseram que era a dúvida. Em seguida, indaguei: o que vocês ensinam? Surpreendidos e honestos, disseram que ensinavam conhecimento pronto. Esse é o sistema. Damos o conhecimento pronto e acabamos com os jovens. Não os estimulamos a criticar, questionar, discordar. Os alunos não descobrem, não criam, não ousam pensar, não se aventuram. O sistema, sem perceber, encara o eu aprisionando na plateia, não o estimulando para que assuma seu papel de diretor de script da sua história. Os professores são poetas da vida, mas o sistema de ensino do nível fundamental à universidade tem formado os servos. Os jovens estão despreparados para enfrentar os desafios exteriores e os conflitos interiores. Não sabem proteger sua emoção, administrar seus pensamentos, expor suas ideias, pensar antes de agir. O conhecimento que dobrava a cada 2 séculos, hoje dobra no máximo a cada 5 anos. O que fazer com todo esse conhecimento? Exigir que o professor o ensine e que os alunos o prendam é fabricar pessoas doentes. O excesso de informações excita a construção exagerada dos pensamentos, gera ansiedade e obstrui a criatividade. Todos os grandes pensadores da história brilharam não pelo excesso de conhecimento da memória, mas pela sua capacidade de duvidar, de se abrir ao novo, de percorrer áreas nunca antes pisadas, de expandir sua inventividade. O excesso de informações associado ao excesso de estímulo provocado pela TV e ao excesso de consumo tem gerado, como já comentei, a síndrome SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Nunca uma geração teve um aumento tão grande na velocidade de construção de pensamentos como a nossa. Adultos e crianças não se concentram, detestam rotina, perdem rapidamente o prazer das coisas que conseguem, têm uma mente agitada. A paciência, característica tão importante para a saúde emocional, se dissipou. Se o computador leva 1 minuto a mais para completar uma operação, as pessoas já se irritam. Muitos se preocupam com uma situação, mas poucos estão percebendo a sua gravidade. Por causa da SPA, o último lugar em que as crianças e adolescentes querem estar é dentro da sala de aula. Elas têm culpa? Não. Mexemos na caixa preta do funcionamento da mente, aceleramos perigosamente e sem perceber a troca de cenário da mente das crianças e jovens. Por isso, eles não refletem, não se interiorizam, repetem os mesmos erros com frequência, não amadurecem. Além disso, nossa geração quis dar o melhor para eles. Não queríamos que andassem na chuva, se machucassem nas ruas, se ferissem com as brincadeiras caseiras. Quisemos poupá-los das dificuldades. Colocamos uma televisão na sala e nos quartos, fornecemos computadores, videogame. Nossas crianças e nossos adolescentes estão cheios de atividades, correndo entre cursos de línguas, computação, judô, natação, música e dança. A intenção foi ótima, o resultado péssimo. Os pais não percebem que as crianças precisam ter infância, necessitam inventar, correr riscos, frustrar-se, divertir-se, se encantar com as pequenas coisas simples da vida.
Não imaginam que as funções mais importantes da inteligência dependem das aventuras da criança. Criamos uma estufa para os nossos filhos e pagamos um preço caríssimo. A SPA gerou neles um apetite psíquico insaciável. Tornaram-se a geração mais insatisfeita, ansiosa, alienada, desmotivada, despreocupada com o futuro que já pisou na terra. Eles raramente têm ideias, projetos de vida, audácia, sonhos. Há poucos dias, uma jovem de 20 anos procurou-me com uma grave depressão. Disse que tentou suicídio 3 vezes. Na última, atirou-se do 4º andar de um prédio e felizmente não morreu. Após avaliar sua história, perguntei-lhe mais quais eram seus sonhos. Ela disse que não tinha nenhum sonho, não tinha projetos, metas, vontade de lutar por algo. Mesmo antes da crise depressiva, sua emoção não tinha sabor. Sentia-se vazia. Comentei que ela precisava não apenas tratar da depressão, mas irrigar sua vida com sonhos, dar um sentido mais à sua existência. Existência clama por significado. Apesar de haver diversas exceções, a geração dos jovens da atualidade é a que mais tem cultura lógica e menos cultura emocional existencial. Estão desenvolvendo doenças emocionais não apenas por conflitos do passado, mas principalmente porque estão despreparados para fracassar, sofrer perdas, chorar, competir, construir oportunidades. Não sabem lidar com a solidão, nem contemplar o belo. Suas emoções são fugazes e sem raízes. Precisamos ajudá-los a sonhar. Precisamos estimulá-los a serem engenheiros de ideias, levá-los a crer que são seres humanos com um enorme potencial intelectual. O futuro da humanidade está em jogo. Espero que o projeto Escola da Vida, que comentei, possa contribuir para repensar a educação e estimular nossos jovens a crer na vida. Sonhos procurados e sonhos soterrados. Alguns sonhos são belos, outros poéticos, uns realizáveis, outros difíceis de ser concretizados. Uns envolvem uma pessoa, outros a sociedade. Uns possuem rotas claras, outros curvas imprevisíveis. Uns são rapidamente produzidos, outros precisam de anos de manutenção. Há muitos tipos de sonhos. Sonho de se apaixonar por alguém, de gerar filhos ou conquistar amigos. Sonho de fazer uma faculdade, ter uma empresa, ter sucesso financeiro para si e para ajudar os outros. Sonho de ter saúde física, psíquica, ter paz interior e viver intensamente cada momento da vida. Sonho de ser um cientista, um médico, um educador, um empresário, um empreendedor, um profissional que faça a diferença. Sonho de viajar pelo mundo, pintar quadros, escrever um livro, ser útil para o próximo. Sonho de aprender um instrumento, praticar esporte, bater recordes. Muitos enterram seus sonhos nos escombros dos seus problemas. Alguns soldados nunca mais foram motivados para a vida depois que viram seus colegas morrerem em combate. Alguns palestrantes nunca mais resgataram sua segurança depois que tiveram um ataque de pânico em público. Alguns esportistas não conseguiram repetir sua performance depois que fizeram uma cirurgia corretiva ou foram pegos no exame antidoping. Algumas mulheres nunca mais tiveram orgasmos depois que foram estupradas ou sofreram abuso sexual. Alguns homens e mulheres nunca mais conseguiram se entregar depois que foram traídos por quem amavam. Alguns jornalistas enterraram sua criatividade depois que foram cerceados por seus superiores. Alguns jovens bloquearam sua inteligência depois que tiveram péssimo desempenho nas provas de concursos. Pessoas encantadoras obstruíram seus sonhos ao longo da vida, mas precisamos desenterrá-los. Pela superação de nossos traumas, conflitos, focos de tensão, nossos sonhos precisam novamente respirar. O presidente Franklin Roosevelt disse que a única coisa a temer é o medo do medo. É preciso vencer o medo evidente e principalmente o medo sutil, o medo do medo para alçar o voo dos sonhos. Riscos que constroem.
Quem quer realizar seus sonhos não deve esperar caminhos sem bloqueios, vitórias sem acidentes. Aos 28 anos, Jack Welch, ex-presidente da Guerra Elétrica e um dos executivos mais sonhadores e brilhantes do mundo empresarial, ao tentar desenvolver um novo produto, causou a explosão de uma fábrica. O jovem Jack poderia ter obstruído sua inteligência, bloqueando sua ousadia. Comentou que se sentia uma pessoa naufragada e ansiosa. Foi um desastre. Todavia, não desistiu. Correu novos riscos para atingir sua meta. Se tivesse desistido, provavelmente sua empresa não teria produzido um tipo de plástico que lhe rendeu mais de $1 bilhão desde o seu lançamento. Após a derrota explosiva, veio o sucesso lento e consistente. A Disney Animation produziu memórias de sucesso como Rei Leão e os 101 Dálmatas, mas também produziu um fracasso enorme com o filme Caldeirão Negro. Seu diretor de animação, Peter Shiner, comentou que seu único consolo é que não conseguiria produzir nada pior do que esse filme. Os erros, os fracassos, as incompreensões geraram lições únicas para aqueles que lutaram por seus sonhos. Cumpre aos verdadeiros líderes, como os pais, educadores, executivos, incentivar quem fracassa a extrair sabedoria das suas experiências dolorosas, em vez de cultivar a culpa. Errar é uma etapa do inventar, falhar são degraus do criar. Por isso, a cultura das provas está errada nas escolas do mundo todo. Quem acerta tem notas altas, quem erra é punido com notas baixas. Esta política diz respeito à riquíssima pedagogia do ensino, do ensaio e erro que promoveu as grandes conquistas da história. Se quem erra é punido, a punição é registrada de maneira privilegiada no centro da memória através do fenômeno RAM, obstruindo a ousadia e a inventividade. Por outro lado, se quem erra é valorizado e encorajado, ele consegue ampliar os horizontes da reflexão, incorporar novas experiências, refazer caminhos. Lembre-se de que caímos muitas vezes até aprendermos a andar. Quem erra tem oportunidade de sonhar com as conquistas, tem mais chance de aprender e mais gosto pela vitória. Este é um dos fundamentos da inteligência multifocal. Entretanto, o medo de errar gera um eu submisso, tímido e inseguro. Para Miles Davis, um grande nome do jazz que tocou em grandes orquestras e com os All-Stars, uma espécie de tímidos sonhos do jazz, não se deve temer os erros, pois eles não existem. Tudo depende de como você os enfrenta. Esse músico entendeu um fenômeno psicológico que o sistema educacional há séculos resiste em entender. E para mostrar que Miles Davis tinha razão, darei alguns exemplos que talvez o surpreendam. Fleming descobriu a penicilina graças a um fungo que contaminou a lâmina da cultura que ele deixara sem proteção no laboratório. Acertou errando. Um erro levou à produção da penicilina, que salvou milhões de pessoas da morte e de dores insuportáveis. Röntgen descobriu o raio-x pelo descuido do manuseio de uma placa fotográfica. Einstein teve de recuperar do lixo algumas passagens das equações que levaram à teoria da relatividade. Simon Campbell errou ao não conseguir chegar ao novo medicamento para desobstruir artérias em casos de angina, mas descobriu o Viagra. Nos alicerces das grandes descobertas existem grandes falhas. Nos alicerces das grandes falhas existem grandes sonhos de superação. Realizar os sonhos implica riscos, riscos implicam escolhas e escolhas implicam erros. Quem sonha não encontra estradas sem obstáculos, lucidez sem perturbações, alegrias sem aflição. Mas quem sonha voa mais alto, caminha mais longe. Toda pessoa, da infância ao último estágio da vida, precisa sonhar. Vejamos, os sonhos e as crises nas relações sociais. Você não precisará de sonhos para atravessar um pequeno atrito com alguém, mas precisará deles para superar suas tempestades emocionais, para vencer uma crítica injusta, uma calúnia, uma discriminação, uma deslealdade. Precisará sonhar com a leveza da vida para superar as decepções causadas pelos estranhos e para vencer as mágoas causadas pelas pessoas que você ama. Precisará sonhar com a solidariedade para compreender os erros dos outros.
perdoar seus atos insensatos, ter esperança que um dia mudarão. Precisará de sonhos para entender que ninguém pode dar o que não tem. Os sonhos e o trabalho. Você não precisará de sonhos para ser um trabalhador comum, massacrado pela rotina, que faz tudo igual todos os dias e que vive apenas em função do salário no final do mês. Mas precisará de muitos sonhos para ser um profissional que procura excelência, amplia os horizontes de sua inteligência, fica atento às pequenas mudanças, tem coragem para corrigir rotas, tem capacidade para prevenir erros, tem ousadia para fazer das suas falhas e seus desafios um canteiro de oportunidades. Precisará de sonhos para enxergar soluções que ninguém vê, para apostar naquilo que crê, para encantar seus colegas, para surpreender sua equipe de trabalho. Os sonhos e as doenças físicas. Você não precisa de sonhos para vencer um resfriado, mas precisará de muitos sonhos para suportar com alegria uma doença crônica, para superar com coragem um câncer, um infarto, um acidente. Precisará de sonhos para acreditar na vida e fazer de cada minuto um momento eterno, mesmo no leito de um hospital. Precisará sonhar com os patamares mais altos da qualidade de vida para não se transformar em uma máquina de trabalhar e não se destruir pelo estresse e ansiedade. Precisará de sonhos para repensar seu estilo de vida e investir naquilo que você ama. Precisará de sonhos afetivos para não fumar, para beber moderadamente, para não expor sua frágil vida a riscos numa estrada. Afinal de contas, sempre existe alguém apaixonado por você e que sonha viver longos anos ao seu lado. Os sonhos e a idade. Talvez você não precise de sonhos enquanto estiver valorizado socialmente e em plena forma profissional, mas precisará de sonhos para ser criativo, atraente, perspicaz depois de se aposentar. Precisará de mais sonhos ainda para nunca aposentar sua mente e para transformar a terceira idade na fase mais rica, calma e produtiva da sua existência. Precisará deles para ler, escrever, pintar, fazer cursos, contar histórias, compor poesias, viver aventuras. Precisará de sábios sonhos para gozar os melhores dias da sua vida e fazer da fase da perda da força muscular um período de vigor mental e usufruto da sabedoria acumulada nos anos. Os sonhos e a juventude. Jovens, vocês não precisarão de sonhos se optarem por gastar o dinheiro dos seus pais, explorá-los e achar que eles são obrigados a satisfazer os seus desejos. Também não precisarão de sonhos para dizer que eles são chatos, caretas, ultrapassados, controladores, impacientes, incompreensíveis. Mas precisarão de muitos sonhos para garimpar o ouro que se esconde no coração dos seus pais. Precisarão de sonhos para entender que eles não deram tudo o que vocês quiseram, mas deram tudo o que puderam. Precisarão dos sonhos sábios para entender e suportar os nãos dos seus pais, pois os nãos de quem os ama irão prepará-los para suportar um dia os nãos da vida. Precisarão de sonhos para descobrir que seus pais perderam noites de sono para que vocês dormissem tranquilos, derramaram lágrimas para que vocês fossem felizes diante de alguns sonhos para que vocês sonhassem. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o índice de desemprego entre jovens é altíssimo. Muitos não terão chance no mercado competitivo e agressivo. A situação piora porque muitos estão despreparados para ousar, criar e empreender. Mas não tenham medo. Saibam que seus pais e outras pessoas apostam em vocês, apesar das suas falhas. Acreditam em vocês, apesar dos seus defeitos. Por isso, agora, vocês precisam de grandiosos sonhos para enfrentar a vida de peito aberto, se preparar para trabalhar seus medos, vencer suas crises, superar sua passividade e amar os desafios. Assim, escaparão do rol dos frustrados, sairão da sombra dos seus pais e construirão sua própria história. Os sonhos e os pais. Os pais e mães não têm necessidade de sonhos para apontar as falhas de seus filhos, fazer sermões, dar broncas, ter crise de ansiedade, criticá-los, compará-los com outros jovens, funcionar como um manual de regras.
mas precisarão de muitos sonhos para encantá-los, surpreendê-los e ensiná-los a pensar. Precisarão de inumeráveis sonhos para que eles aprendam a amá-los e não usá-los, a admirá-los e não temê-los. Precisarão sonhar com a sabedoria para pedirem desculpa aos filhos quando errarem, agredirem, falharem, julgarem, perderem a paciência com eles. Desta forma, os filhos aprenderão a lidar com suas próprias falhas, agressividade e intolerância. Precisarão sonhar com a maturidade psíquica para cruzar o seu mundo com os deles, para deixá-los conhecer seus fracassos, suas lágrimas, seus recuos, sua ousadia, para não transformá-los em jovens tímidos, não superprotegê-los e não atolá-los diante atividades, mas deixá-los brincar, se aventurar, inventar. Precisarão de sonhos para saber que seus filhos precisam muito mais do que seu toque, dos seus beijos, seus elogios, sua história de vida, do que do seu dinheiro, de roupas de grife, de computadores e videogames. Os sonhos e os professores. Professores, vocês não precisarão de sonhos para ter eloquência, metodologia, conhecimento lógico. Nem precisarão de sonhos para gritar com os alunos, implorar silêncio em sala de aula, dizer que não terão futuro se não estudarem. Mas precisarão de sonhos para transformar a sala de aula num ambiente prazeroso, atraente, que educa a emoção dos seus alunos, que os retira da condição de espectadores passivos para se tornarem atores do teatro da educação. Precisarão de sonhos para esculpir em seus alunos a arte de pensar antes de reagir, a cidadania, a solidariedade, para que aprendam a extrair segurança na terra do medo, esperança na desolação, dignidade nas perdas. Precisarão de sonhos para serem poetas da vida e acreditarem na educação, apesar das sociedades modernas a colocarem em um dos últimos lugares em suas prioridades. Precisarão de sonhos espetaculares para terem a convicção de que vocês são artesãos da personalidade e saber que, sem vocês, nossa espécie não tem esperança, nossas primaveras não têm andorinhas, nosso ar não tem oxigênio, nossa inteligência não tem saúde. Os sonhos e os conflitos afetivos. Você não precisará de sonhos para superar uma pequena tristeza ou um momento de ansiedade. Não precisará de espetaculares sonhos para vencer uma crise depressiva, o desânimo, a falta de coragem de viver e assim acreditar que todo transtorno psíquico, por mais dramático que seja, pode ser superado. Precisará de sonhos que exaltam a grandeza da vida para superar uma síndrome do pânico, um transtorno obsessivo, uma doença psicossomática, um estresse pós-traumático gerado por um acidente ou uma crise financeira. Somente os sonhos nos fazem suportar uma perda irreparável. Eles lubrificam os olhos do coração, fazem uma mãe que perdeu um filho enxergá-lo brincando na eternidade. Precisará de sonhos para não ser escravo da culpa, prisioneiro do passado, servo das preocupações do futuro. Precisará deles para sair da plateia, resgatar a liderança do eu, deixar de ser vítima das suas mazelas psíquicas, reeditar o filme do inconsciente e tornar-se autor da sua própria história. Precisará de singelos sonhos para cobrar menos de si e das pessoas que o rodeiam, para elogiar, brincar, cantar e compreender mais. Além disso, precisará de muitos sonhos para zombar dos seus medos, debochar da sua insegurança, dar risadas das suas manias e assim viver relaxada e suavemente nesta bela e turbulenta existência. Sonhar é preciso. Sem sonhos, as pedras do caminho se tornam montanhas. Os pequenos problemas ficam insuperáveis. As perdas são insuportáveis. As decepções se transformam em golpes fatais. E os desafios se transformam em fonte de medo. Voltaire disse que os sonhos e a esperança nos foram dados como compensação às dificuldades da vida. Mas precisamos compreender que sonhos não são desejos superficiais. Sonhos são bússolas do coração, são projetos de vida. Desejos não suportam o calor das dificuldades. Sonhos resistem às mais altas temperaturas dos problemas, renovam a esperança quando o mundo desaba sobre nós. John F. Kennedy
Disse que precisamos de seres humanos que sonhem o que nunca foram. Tem fundamento o seu pensamento, pois os sonhos abrem as janelas da mente, arejam a emoção e produzem um agradável romance com a vida. Quem não vive um romance com sua vida será um miserável no território da emoção. Ainda que habite em mansões, tenha carros luxuosos, viaje de primeira classe nos aviões e seja aplaudido pelo mundo, precisamos perseguir nossos mais belos sonhos. Desistir é uma palavra que tem que ser eliminada do dicionário de quem sonha e deseja conquistar, ainda que nem todas as metas sejam atingidas. Não se esqueça de que você vai falhar 100% das vezes em que não tentar. Vai perder 100% das vezes em que não procurar. Vai estacionar 100% das vezes em que não ousar caminhar. Como disse o filósofo da música Raul Seixas, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Se você sonhar, poderá sacudir o mundo, pelo menos o seu mundo. Se você tiver de desistir de alguns sonhos, troque-os por outros, pois a vida sem sonho é um rio sem nascente, uma praia sem ondas, uma manhã sem orvalho, uma flor sem perfume. Sem sonhos, os ricos se deprimem, os famosos se entediam, os intelectuais se tornam estéreis e os livres se tornam escravos. Os fortes se tornam tímidos. Sem sonhos, a coragem se dissipa e a inventividade se esgota. O sorriso vira disfarce, a emoção envelhece. Liberte sua criatividade. Sonhe com as estrelas para poder pisar na lua. Sonhe com a lua para poder pisar nas montanhas. Sonhe com as montanhas para pisar sem medo nos vales das suas perdas e frustrações. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Por isso, desejo sinceramente que você nunca desista de seus sonhos. Capítulo final.